Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o segundo dia de Wimbledon. A gente teve mais jogos hoje de primeira rodada, ela não foi concluída. Vale lembrar que o Wimbledon, diferente dos outros grandes slams, não executou o tamanho de 15 dias de realização e continua com os de 14, porque para adiantar a primeira rodada, que são muitos jogos, 64 para masculino, 64 para feminino, então assim, eles picotaram a primeira rodada em 3 jogos. Aí começa no domingo, tem segunda e tem terça. Wimbledon, o torneio que tem menos disponibilidade para se jogar à noite, em que os jogos da quadra central começam 1h30 da tarde no horário de Londres. Então, assim, e os jogos começam às 11 horas da manhã. Esse torneio ainda mantém essa questão dos 2 dias para a primeira rodada, que no final acaba sendo 3, porque cada gota de chuva acaba atrasando muito a programação. A grama não pode ter muita chuva, porque senão fica muito escorregadia e aí acaba incumbindo uma chance grande de lesões para os jogadores. Então, assim, evidentemente havia essa possibilidade. A única vantagem da grama em relação às outras superfícies é que os jogos tendem a ser mais rápidos. A grama não é uma superfície em que você tem muitas trocas de bola, é um jogo muito mais direto, mas é isso, né? Muitos jogos não se encerraram, mas alguns se encerraram e a gente teve algumas surpresas, alguns nomes que prometem muito, mas não entregaram tanto. Então, assim, começando com o Luciano Dardelli, ganhou do Jan Chomsky por 3 sets a 2, fez 7-5 no primeiro, depois ele levou uma virada, né? O Chomsky fez 6-4, 6-2, aí no 4-7, 7-5 para o Dardelli, no último 6-2. Então uma vitória importante aí para o tenista italiano, que sofreu, mas consegue ir vaga na próxima rodada. Alex de Minaur foi enfrentar o James Duckworth, bom tenista de grama, também australiano. Lucky loser, tinha perdido no qualificatório e acabou indo para a chave principal. E olha, 3 tiebreaks, 7-6, 7-6, 7-6, o primeiro tiebreak 7-1, o segundo 7-3, o terceiro 7-4. De Minaur é uma das minhas expectativas para ir longe no torneio. Se vai fazer ou não, cabe a ele mostrar isso, mas de qualquer maneira teve uma estreia dura contra o compatriota e conseguiu passar em 3 tiebreaks. O Thomas Martin Etcheverry teve uma vitória muito fácil contra o Luca Nardi, 6-1, 6-4, 6-2. A gente vai ter que explicar que o Luca Nardi ganhou do Djokovic nesse ano, né? Ele teve uma vitória contra o Djokovic lá em Indian Wells. Então, assim, bela vitória do argentino, que vai enfrentar o Alexei Popyrin, que venceu o Thiago Monteiro, e a gente já fala um pouco desse jogo, né? O Hubert Hurkacz venceu o Radu Albot por 3 sets a 1, um jogo que começou um pouco complicado para o Hurkacz, né? Tinha feito apenas 4 aces no primeiro set, aí ele acordou depois disso, né? E conseguiu emplacar 20 aces nos 3 sets seguintes. E assim, 5-7, 6-4, 6-3, 6-4. Então, assim, até o Lucas pode ter o saque quebrado, mas de qualquer maneira ele conseguiu uma boa vitória contra o tenista romeno. A gente também teve Thiago Wilde contra o Paul Jubb, né? Acho que é esse o nome dele, né? Que é difícil decorar tanto nome, né? O Paul Jubb é um tenista britânico de 24 anos de idade. Olhando pra cara dele, eu achei que era bem mais jovem. Achei que ele tinha 18, mas me chocou saber que ele tinha 24 já, né? Porque o Thiago Wilde, por exemplo, ele já... E também tem 24, me parecia muito mais jovem, mas a verdade é que assim, o Jubb venceu os 2 primeiros sets, 6-1, 6-3, tinha 2-0 no terceiro, e o Thiago lutou em um jogo de mais de 4 horas, conseguiu a virada, 7-6, 6-4, 7-5 do terceiro set para frente, e assim, né, o Thiago Wilde mostra que pode ser competitivo na grama. Se ele pensar bem o jogo dele, construir bem os pontos, ele tem armas para incomodar muita gente, e assim, grande virada, né? Eu acho que ter uma virada, saindo 2 sets a 0 abaixo e voltando para 3 sets a 2 é uma coisa bem legal para colocar no currículo de um tenista. A gente também teve Lucky Loser vencendo o Sebastian Korda. O Korda todo ano fala que é um dos favoritos para o Wimbledon, sente muita confiança no jogo de grama dele. Eu não sinto confiança no Sebastian Korda, né? Tipo, eu não falo nem pelo tênis que ele é capaz de jogar, porque eu acho ele um dos mais talentosos da atualidade. A capacidade dele de jogar tênis é natural, o negócio é fantástico. Ele tem todos os golpes, ele tem tudo para ser um tenista top, mas por outros motivos que a gente não sabe qual, mentais, preparação, falta de gana, o cara não emplaca. E é o segundo ano seguido caindo na estreia de Wimbledon. E esse jogo difícil, né? Foi enfrentar o Mepich Perricard, é um tenista francês que é muito alto, muito jovem, 20 anos de idade, tem 2,3 m, saca muito bem. E assim, o Mechito Perricard fez um número impressionante de 52 aces nesse jogo. É um dos recordes, inclusive, né? Tipo, não é o recorde oficial, né? Porque o Isner tem uma partida com mais de 100 aces, que foi aquela histórica partida de 11 horas contra o Nicolas Mahut. Mas
De qualquer maneira, 52 aces é um número muito alto e 84% dos pontos com o primeiro saque. E a questão é, o Korda teve 11 breakpoints na partida, ele perdeu todos, sem exceção. E aí teve que jogar 4 tiebreaks, 7-6 para o PRK no primeiro set com 7-5 no tiebreak, no segundo 7-6 para o Korda com 7-4 no tiebreak, no terceiro 8-6 no tiebreak para o PRK, no quarto set 7-4 para o Korda no tiebreak, no quinto set 6-3, o PRK conseguindo a única quebra do jogo no quinto set e acabou levando a vitória. Então é uma grande vitória para o francês, que está subindo muito no ranking, que apesar de ter vindo do qualificatório, ele é o número 58 do mundo. O PRK ele subiu muito no ranking depois da lista de entrada, né? Porque quando os tenistas assinam a lista de entrada para entrar no torneio, aí é o ranking que eles estão naquele momento. Então, assim, por exemplo, o Davi Goffin teria ranking para entrar em Wimbledon se fossem computados os pontos que ele ganhou depois que assinou a lista de entrada. Ele teve que entrar como lucky loser, por exemplo. O Musetti venceu o Lestienne por 3-7-1, perdeu o primeiro set 6-4, depois conseguiu a virada, 7-6, 6-2, 6-2, boa vitória para o tenista italiano. O Jaime Munar venceu o Harris por 3-7-1, muitos tenistas britânicos caindo cedo no torneio, 6-4, 6-4, 3-6, 6-3 para o espanhol, e aí no espanhol ganhando também na quadra de grama, e assim, até que a gente sabe, né, o Bautista Agut é um ótimo tenista de grama, etc, mas a escola espanhola é quase toda do saibro. E a gente também teve o Yoshihito Nishioka ganhando do Nuno Borges. Esse é um jogo que me surpreendeu, eu esperava o Nuno Borges melhor, acho que ele tinha um tênis que podia encaixar bem na grama, mas perdeu, né? 6-2, 7-6, 2-6, 6-3, o Borges foi tão bem no Australian Open, oitavas de final na verdade, né? Ganhou do Dimitrov, parou no Medvedev, que foi finalista, então o Borges ele deu uma queda. O Alexei Popyrin ganhou do Thiago Monteiro por 3-7-1. Podia ter sido até em sets diretos, pelo nível que ele estava jogando. O Thiago Monteiro, no jogo todo, ganhou 15 pontos devolvendo. O Popyrin, 34. Aí que está a grande diferença. E sacando também, 89 pontos para o Popyrin e 83 para o Thiago. Então, é um jogo assim que foi para 4 sets, porque o Popyrin jogou mal o tie-break. Mas no contexto geral, o Popyrin ganhou 90% dos pontos com o primeiro saque, 75 de 83 e 67 com o segundo. E olha que o Thiago Monteiro, no início do jogo, até estava conseguindo conduzir bem o primeiro saque, mas foi passando a partida e foi ganhando cada vez menos pontos com o primeiro saque e foi abrindo a brecha para o australiano, que quando tem confiança é um tenista que dá trabalho a qualquer um. O Popyrin já deu trabalho ao Djokovic esse início de ano no Australian Open, e já teve algumas atuações muito bacanas na carreira, já ganhou do Taylor Fritz em Grand Slam. Então, assim, é um tenista perigoso e ele confirmou o favoritismo dele, porque assim, na grama o Thiago Monteiro ainda precisa melhorar muita coisa e dá menos tempo para ele planejar a evolução, que ainda é um grande problema no jogo dele. E hoje ele ficou muito nítido, 90% de pontos com o primeiro saque é uma porcentagem alta até demais, mas dá um crédito também ao Popyrin, que sacou muito. O Francisco Comensanha, tenista argentino, 122 do mundo, eliminou o número 6, Andrei Rublev. Rublev teve uma fase muito ruim, até falei aqui no vídeo da eliminação do Rublev, depois da desclassificação dele no ATP 500 de Dubai, ele teve terceira rodada em Indian Wells, lembrando que em Indian Wells e Miami ele começava da segunda rodada, quase todo torneio inclusive, né, porque ele tá no top 8, né, assim, torneios que tem 96 jogadores em Masters 1000, os primeiros 32 cabeças de chave pulam a primeira rodada. Nos torneios que tem 56 e são menores, esses aí só os 8 primeiros. O Rublev entrava em ambos ali já na segunda rodada, tinha bye na primeira, então assim, terceira rodada em Indian Wells, segunda em Miami, segunda em Monte Carlo, ele campeão em Madrid, do nada teve isso, ele foi campeão em Madrid, pensei que ali tinha encerrado uma fase, depois terceira rodada lá em Roma, terceira rodada em Roland Garros, cai na estreia em Halle e cai na estreia em Wimbledon. Essa é a gira de grama do Rublev. Halle e Wimbledon, nenhuma vitória, 2 derrotas, bem decepcionante. Ele foi quartas de final ano passado, parando para o Djokovic. Ele parou pro Djokovic, não parou para qualquer nome. Então, assim, gol do Bublik, que é um baita tenista de grama. Então, assim, decepcionante, né? Só repetindo o placar, 6-4, 5-7, 6-2, 7-6, com 7-5 no último tie-break. O Ben Shelton ganhou do Mattia Bellucci por 3-2. Jogo duro para o Ben Shelton. Na grama, todo mundo espera que ele vai jogar melhor, mas ainda assim o saque dele, né, tipo, ele é muito um ritmo só, né? Tem horas que os jogadores começam a ver um pouco de previsibilidade e por isso ele acaba se complicando um pouco mais e falta construção de ponto no fundo de quadro. Não é um cara que constrói, ele tenta ganhar muito pela intensidade e a grama pede inteligência e construção de ponto, que é algo que o Ben Shelton ainda tem que melhorar. 4-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4, né? Nossa, é muito difícil ficar repetindo os números e não parecer confuso.
A gente também teve o Furlane, né, tenista britânico, 277 do mundo, eliminando o Morocanas, 7-5, 6-4, 7-6. Morocanas, que é o mesmo tenista que eliminou o João Fonseca no qualificatório, no tie-break do terceiro set. Então, vitória aí para o britânico, pelo menos alguns britânicos conseguindo sobreviver, né? O Walton, tenista australiano, ganhou do Frederico Coria 6-3, 6-3, 7-5, né? A Argentina já rendeu alguns bons tenistas de grama, Juan Martín Del Potro, Davi Nalbandian, mas não é o caso também dos novos, né? Tipo, o Etcheverry passou, legal, né? Mas não é aquela também, um tênis de grama que você fica totalmente encantado, né? O Alexander Zverev ganhou do Roberto Carvalho Baena, 6-2, 6-4, 6-2. Uma bela vitória para o Zverev, que se diz muito confiante e acredita que pode lutar pelo título em Wimbledon. Vem de uma final em Roland Garros, isso é muito legal. Ali jogando em Halle, caiu para o Urkats, que não tem nada demais, né? Tipo, um sacador muito bom. Mas, de qualquer maneira, foi semifinalista lá e já mostrou qualidade na grama. Então, assim, não acho que está assim, completamente exagerada a declaração, mas não acho ele favorito. O Djokovic ganhou do Kopriva por 3-0, 6-1, 6-2, 6-2. É a estreia que você imagina de um Djokovic saudável e parece que ele está assim mesmo, né? Bela estreia do Djokovic, nível de tênis bem impressionante. O Fils ganhou do Dominic Stricker. Olha, o que o Stricker sumiu depois daquele US Open que ele ganha do Tsitsipas, vai até as oitavas de final e para pro Fritz, né? É um negócio assustador, né? Tipo, o Fils é um bom tenista, não tô aqui para tirar mérito dele, mas o Stricker tava pendendo para subir a número 50, 40, subir no ranking. O cara é 149. Parece que desaprendeu a jogar tênis. 6-3, 6-2, 3-6, 6-4. Uma pena que o Stricker era um tenista que mostrou muita qualidade naquele US Open. O Tsitsipas ganhou do Taro Daniel, 7-6, 6-4, 7-5. Não há uma expectativa muito alta sobre o Stefanos, mas jogou rápido, jogou de uma maneira um pouquinho mais inteligente hoje na grama. Você vai repetir isso contra os tenistas mais habilidosos, aí é outros 500, né? Mas também é um tenista que tem um hype mais baixo para esse torneio. O Roger Rune ganhou do Kwon, tenista sul-coreano, por 3-0, 6-1, 6-4, 6-4. O Rune é um cara, quando quer jogar, quando tá o jogo fluindo, é muito perigoso. Então vamos ver o que vai acontecer, mas é um cara completamente previsível. Oscila entre o melhor, que é um nível extremamente alto de tênis, e o pior, que é um nível que ele cai para qualquer um, literalmente qualquer um. O Marcos Dion ganhou do Searle, tenista britânico, por 3-1, 3-6, 6-3, 6-4, 6-4. Giron, tenista pra gente ficar de olho, bom tenista de grama. Um dos jogos mais surpreendentes foi a dureza que o Jack Draper teve para vencer o sueco Elias Ymer. Se fosse o Mikael Ymer, o irmão do Elias Ymer, né, que acabou sendo banido por 18 meses do esporte por causa de falta nos exames antidoping, que teve mais de 3 faltas que não pode, eu acharia um jogo menos surpreendente, porque o Mikael Ymer é um tenista mais consolidado com o Elias, mas o Elias jogou muito. 6-3, não, foi 3-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-3 para o Jack Draper, jogo duríssimo. Os irmãos Zimmer são muito rápidos, são muito sólidos, por isso que eles tendem a complicar bastante a vida de muito atleta, né? E assim, a gente teve também o Franco Coboli ganhando do Idicata, 7-5, 4-6, 6-4, 6-4, boa vitória para o tenista italiano. O Cameron Norrie ganhou do Facundo Dias da Costa, esse está precisando de uma boa campanha, caiu para 42 do mundo, o Norrie não está nada bem, 7-5, 7-5, 6-3, uma boa vitória para o Norrie. E o Taylor Fritz atropelou o Christopher O'Connell. Olha, a atuação do Fritz nota 10, eu não consigo tirar um pontinho do Fritz, nível extraordinário de tênis, impressionante, salvou os 2 breakpoints que teve contra, ele quebrou o O'Connell 5 vezes em 8 oportunidades, e assim, 95% dos pontos com o primeiro saque. Fenomenal, e foram 43 pontos a 10 ganhos em recepção. Ele devolveu o saque bem, o que não é algo que o Fritz faz com frequência, mas quando faz, que tenista enjoado de enfrentar. A gente ainda vai ter a continuação de jogos como Roman Safilin contra Francisco Cerúndolo. Tava 2-0, Cerúndolo e Safilin empatou, 7-6, 6-3, 5-7, 3-6, na visão do Cerúndolo. Vai ter o jogo contra o Luca Puilho e o Laszlo Djere. Tava 1-7-1, 6-3 pro Djere, depois 7-6 pro Puilho. Deixa eu ver aqui, tem mais jogos que foram suspensos. Que o calendário acho que já colocou para frente. Vamos lá. Jogos suspensos de hoje porque faltou luz natural. Russuvori e McDonald, né? O Mackenzie McDonald tem 2-7-1. Primeiro set 7-6 para o Russuvori, depois 6-4, 7-5 para o Mackenzie McDonald. Tava 4-3 para o Russuvori no quarto set. A gente teve o Félix Auger-Aliassime contra o Kokkinakis. Tava 6-4, 7-5 para o Aliassime nos 2 primeiros sets. Depois 7-6 para o Kokkinakis, 1-1 no quarto set.
A gente também tem o Daniel Evans contra o Alejandro Tabilo. Tabilo 6-2 no primeiro set, 3-3 no segundo. Então, vamos ver o que vai acontecer. O Tabilo que é bom tenista, né? O Goffin é 6-3-4-2, né? É um jogo bem interessante também que o Goffin vai fazendo contra o Machak. O Goffin que inclusive veio como lucky loser, né? Tipo, não conseguiu o wild card para o torneio. O Kei Nishikori fez 7-5 no primeiro set contra o Arthur Rinderknecht, 6-4 para o Rinderknecht no segundo, terceiro 1-1. Então, esses são os jogos que faltam completar. Amanhã a gente tem Fábio Fognini e Casper Ruud, Quentin Halys e o Christopher Eubanks, Aslan Karatsev e Karen Khachanov, Brandon Nakashima e Jordan Thompson, Botic van de Zandschulp contra o Hugo Humbert, o Borna Coric contra o Francis Tiafoe, Arthur Kazuks contra o Alexander Bublik, Miomir Kecmanovic contra Talon Griekspoor, o Tommy Paul contra o Otto Virtanen, o Zizeng Zhang contra o Jan-Lennart Struff, Lorenzo Sonego contra Roberto Bautista Agut, o Alexander Miller contra o Daniil Medvedev, o Carlos Alcaraz contra o Alexander Vukic, Grigor Dimitrov contra o Shang, o Denis Shapovalov contra o Daniel Altmaier, Stanislas Wawrinka contra Gael Monfils, um dos jogos que eu estou com mais expectativa, o Lloyd Harris contra o Ben Shelton, e para encerrar, esse jogo aqui promete Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Sim, Matteo Berrettini vai enfrentar o Jannik Sinner na segunda rodada, porque o ranking dele está muito baixo. Lembrando, Matteo Berrettini foi finalista de Wimbledon em 2021, perdendo para o Djokovic por 3-1. Ele estava jogando um tênis maravilhoso naquela época, mas vem enfrentando muitas lesões, infelizmente. O Matteo Berrettini pode-se dizer o Del Potro da nova geração. O estilo de jogo é parecido, saque muito bom, forehand maravilhoso, backhand bem problemático e muitas lesões, infelizmente, né? É um tenista muito sólido mentalmente, muito consistente, performou bem em todas as superfícies. É um cara que, assim, faz falta o tênis jogando bem. Ele é um cara que, a meu ver, agrega bastante ao tênis. E vamos ver, né? O Jannik Sinner está enfrentando um dos melhores tenistas de grama da atualidade. Já teve um pouco de dificuldade na primeira partida. Não pode dar tantos deslizes nesse jogo. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E até o próximo vídeo.